do Sudeste para o Sul do país, começando pelo litoral do Paraná. A cidade de Matinhos é famosa pelos campeonatos de surf e tem como principal atividade econômica o turismo. E mesmo nas férias, o judiciário local se engaja na operação litoral. Juízes, promotores e defensores trabalham voluntariamente para evitar o acúmulo de processos. No verão, muita gente está de férias, mas a Justiça de Matinhos, não. O pessoal do Juizado Especial Civil e Criminal encontrou uma forma bem descontraída para encarar as altas temperaturas. No lugar das togas, roupas leves e tênis. A ideia é retirar todos os obstáculos, sabe? Os obstáculos pela linguagem, os obstáculos pela roupa, os obstáculos às vezes impostos pelos procedimentos. A meta é dar agilidade às audiências de conciliação para diminuir os processos pendentes. O encontro com o juiz é como se fosse uma conversa em grupo. As reclamações são bem variadas. Na parte criminal, nós temos ações envolvendo perturbação de sossego, uso de entorpecentes, briga entre vizinhos e veículos. Pessoa dirige embriagada, dirige sem habilitação. E no civil, muita ação envolvendo locação, acidente de trânsito, venda e compra de veículos. E como o lema da Justiça é ir onde a população está, os juízes voluntários da Operação Litoral cruzam o mar. O Brasil.jus acompanhou o trabalho na Ilha do Mel. Dona Regina e seu Nélcio são vizinhos e tinham um problema com a demarcação dos terrenos. Depois do encontro intermediado pelo juiz, cada um cedeu um pouquinho e chegaram finalmente a um acordo. Eles têm todo o apoio da gente e até a participação da gente no que for preciso e no que for necessário para continuar esse tipo de convivência, justiça e povo junto para resolver os problemas da melhor maneira possível. E foi em Santa Catarina que o Brasil.jus, além de conhecer belezas naturais inesquecíveis, registrou uma iniciativa do judiciário local voltada para as crianças. O projeto Agente da Paz, em Balneário Camboriú. Veja que legal. O Balneário Camboriú tem 130 mil habitantes. No verão, com a chegada dos turistas, esse número salta para 1,5 milhão de pessoas transitando pela cidade. O calçadão é movimentado e lembra o de Copacabana. Tudo na cidade é pensado para agradar o visitante. Conhecemos um povo gentil com os turistas e uma moradora preocupada com o futuro das crianças. A juíza da Infância e da Juventude, Sônia Moroso. Para iniciar o processo de cada parceiro nosso, esse parceiro assina com a magistratura o pacto. É um pacto catarinense pela paz, no qual essa pessoa, essa entidade, se compromete a executar e a mobilizar algum projeto de paz. Nessa escola particular do ensino fundamental, a juíza conseguiu que o assunto paz fosse incluído na grade curricular de todas as turmas. Entre as atividades da garotada, uma pesquisa sobre personalidades que promoveram a paz pelo mundo. E assim, Gandhi, Madre Teresa, Betinho, Zilda Arnes ganham destaque nas paredes. As crianças são valorizadas e recebem até crachá de agentes da paz. É um estímulo, né? Que eles gostam de mostrar, saber que eles estão fazendo uma coisa boa, fazendo o que eles podem enquanto criança pela paz. Nesta creche municipal, crianças de 4 a 6 anos aprendem noções de bom comportamento com a ajuda destes dois personagens, Zeca e Juca. A fórmula certa para o público certo. Os resultados estão aqui. Este sim é o caminho e que esta é a linguagem que essa turma entende muito bem. Não dá chute, não dá soco, não desmontar os brinquedos dos amigos, não pode desobedecer,
pode desobedecer a professora, os pais. Ainda em Santa Catarina, o Brasil.jus foi a Criciúma, cidade que fica no extremo sul do estado e é considerada a capital brasileira do carvão, por ter uma das maiores reservas do país. Boa parte da população de Criciúma vive em condomínios, são mais de 700, e por conta disso, a Justiça de Primeira Instância decidiu inovar na solução dos problemas, que não são poucos. Foi criado um juizado especial de condomínios só para atender a demanda de moradores e síndicos. A região de Criciúma produz 100 mil toneladas de carvão por mês. O produto vira combustível. É usado por companhias geradoras de energia elétrica e também serve para produzir plásticos, alcatrão, fertilizantes e auxiliar no derretimento do minério de ferro para a fabricação do aço. A cidade é pacata, mas impressiona pela quantidade de prédios. São 750 condomínios no total e todos com um problema em comum: a inadimplência de moradores, o que acaba gerando muitos processos. Só em Criciúma, a falta de pagamento da taxa representa 12% da demanda do juizado especial. Para resolver de vez a questão, a juíza Janice Ubiali criou o Juizado Informal de Condomínios, mais conhecido na cidade como Juiconde. O síndico, o administrador de condomínio ou o advogado nos traz uma relação com o nome do condomínio, o número do apartamento e o valor da dívida. Emitimos uma correspondência para aquela pessoa, agendamos uma audiência, emitimos uma correspondência que é entregue pelo próprio síndico. Então não há oficial de justiça, não há gasto para o judiciário, porque o próprio síndico faz essa entrega e nós agendamos para a noite. Por que à noite? Porque à noite nós temos certeza que o condomínio estará em casa. E é assim, sem constrangimento, com as pessoas bem à vontade, praticamente em casa, que as audiências acontecem e os problemas vão sendo resolvidos um a um. Como a justiça veio até nós, vamos dizer assim, né? Houve um sigilo também de horários, né? Que eu percebi nisso. Cada inadimplência tinha uns horários, né? Para vir até aqui. Então, eu achei vontade de vir e tive a oportunidade até de negociar. Tomara que todos que tivessem o mesmo problema que eu viessem aqui e tentassem resolver, pelo menos. Tentassem resolver. Se todos fizessem isso, o condomínio dá um pulo muito grande. E que tal conhecer agora o que a Justiça de Primeira Instância está fazendo para melhorar a vida dos gaúchos? Bem, no Rio Grande do Sul, um dos destinos da nossa equipe foi Guaíba, que fica às margens do rio que leva o mesmo nome da cidade, conhecida pela quantidade de eucaliptos. A Justiça do município criou uma campanha contra o abuso sexual a menores. Um programa capacita profissionais que trabalham com crianças para que eles possam detectar o problema. É justamente dos eucaliptos que vem a matéria-prima para uma indústria de destaque por aqui. Em Guaíba, são produzidas por ano cerca de 450 mil toneladas de celulose e 50 mil toneladas de papel. A Justiça da cidade é atuante e preocupada com um problema que aflige o país: o abuso sexual contra menores. Em Guaíba, foi criado um programa de capacitação para quem vive em contato direto com crianças e adolescentes. Muitos dos casos não chegam até o Poder Judiciário e até quando chegam já se passaram vários anos. E essa criança, esse adolescente que foram vítimas de abuso sexual precisam de ajuda de todos da comunidade. As palestras estão sempre assim, lotadas. Técnicas são repassadas para não envergonhar as crianças. As vítimas deste crime querem mesmo esquecer o que passaram. E é por isso que o trabalho de capacitação se torna tão essencial. Identificado o abuso, o profissional leva o caso direto ao conselho tutelar. E a criança não precisa contar várias vezes a mesma história. Em vista da denúncia, a gente vai e registra uma ocorrência na delegacia. A criança é submetida a exames psicológicos e físicos pelo médico, credenciado pelo CRAI, onde é constatado. Essa criança geralmente é retirada do ambiente familiar, se ela tem um contato com um abusador. Nós temos uma equipe técnica onde a psicóloga trabalha muito, né, com essas crianças
e os monitores, eles são capacitados para receber essas crianças. Nossa última parada na retrospectiva de hoje do Brasil.jus é Caxias do Sul, cidade colonizada por italianos e onde o frio não dá trégua. No verão, por exemplo, a temperatura máxima não passa de 17 graus. O lugar é famoso pela produção de vinho. Em Caxias do Sul, nossa equipe conheceu um trabalho diferente, o programa Justiça Terapêutica, um tratamento alternativo para o usuário de drogas. Chegamos à cidade em pleno verão, mas nem parecia. Todos bem agasalhados, mas o frio faz bem à economia. Por causa dele, Caxias do Sul é reconhecida como a cidade do vinho. A produção de uvas chega a 1 milhão de toneladas por ano. Morango também faz sucesso por aqui. O produtor Igor mostra que sabe tudo sobre a fruta e também sobre negócios. Foi dele a ideia de construir um restaurante especializado em morangos. Difícil resistir a tantas delícias. Uma outra moradora da cidade também teve uma ideia inovadora para tratar de um assunto bem sério. A juíza Luciana ajudou a criar o programa Justiça Terapêutica para o usuário de drogas infrator. O projeto aqui em Caxias foi criado no ano de 2006 e a necessidade que nós vimos foi em razão de percebermos durante as audiências que vários réus estavam envolvidos em pequenos delitos por conta do uso, do abuso de drogas e álcool. Nós, encontrando a necessidade, encaminhamos para o Centro Interdisciplinar de Apoio à Jurisdição, que funciona aqui no Fórum mesmo, que são assistentes sociais e psicólogas do nosso quadro, e elas fazem a análise de qual seria o melhor tratamento e qual seria a melhor instituição adequada. Graças à justiça terapêutica e à força de vontade, Luiz Otávio mudou de vida. É difícil para ele ouvir a mãe relembrando o passado. A emoção vem à tona e traz de volta momentos que ele prefere deixar para trás. Tem minha mãe que está aí, tem uma irmã que eu quase perdi eles, quase por esse problema. Quase perdi minhas amizades. Eu fiquei, até meus vizinhos aí me julgavam de uma certa maneira. Eu perdi altos empregos por causa desse problema também. Nessa nova fase, o fiscal de segurança já está empregado e só pensa em recuperar tudo o que perdeu. Como diz o velho ditado, não adianta só dar o peixe, é preciso ensinar a pescar. Esse é o lema do Justiça Terapêutica de Caxias do Sul, que trabalha nas duas frentes, a correção e a recuperação de dependentes químicos. Na semana que vem, vamos relembrar outros momentos marcantes das viagens que o Brasil.jus já fez pelo país. Não perca! Até lá!